E se a guerra mais perigosa que existe não for travada com exércitos nem com bombas, mas com ideias? Pensa só, e se o objetivo final não fosse conquistar um pedaço de terra, mas sim a mente de uma nação inteira, a própria percepção que ela tem da realidade? Pois é, essa é a teoria de um ex-agente da KGB que décadas atrás tentou soar um alarme sobre uma guerra psicológica, uma guerra que ele mesmo ajudou a planejar. O ponto de partida é esse aqui, uma fala do próprio Yuri Bezmenov lá em 1984. E o que ele está dizendo é de cair o queixo, né? Ele está falando que a imagem que a gente tem da Guerra Fria, aquela coisa de espião tipo James Bond, é só a pontinha do iceberg, 15%. O grosso do trabalho, 85% do esforço, era dedicado a um processo lento, gradual, para mudar o jeito que um país inteiro pensa, sem que ninguém nem percebesse o que estava acontecendo. Tá, mas quem era esse tal de Yuri Bezmenov? E por que a gente deveria dar ouvidos a esse alerta dele? Bom, para entender a mensagem, a gente precisa primeiro dar uma olhada em quem era o mensageiro. A jornada do Bezmenov coloca ele bem no coração da máquina soviética. Ele não era um Zé Ninguém. Pelo contrário, era filho da elite militar, teve a melhor educação possível e foi trabalhar como jornalista na agência Novosti, que na verdade era só uma fachada da KGB. Ou seja, ele não leu sobre isso em um livro. Ele era um operador. Ele vivia essa estratégia por dentro. A grande virada na vida dele acontece na Índia. Lá, ele viu de perto que a conversa de libertação da União Soviética era só isso, conversa. Na prática, o que ele via era opressão. Ele acabou se encantando pela cultura indiana, pelas pessoas, e começou a ter um conflito interno, uma coisa que a KGB via como o maior dos pecados, a lealdade dividida. Foi uma crise de consciência que mudou tudo para ele. E a deserção dele? Cara, é literalmente uma história de filme. Ele sabia que não podia confiar em ninguém, então bolou um plano que ele mesmo chamou de louco. Ele estudou a contracultura da época, arrumou uma peruca, umas roupas de hippie e simplesmente se misturou num grupo de turistas ocidentais e sumiu. Imagina a cena. Tudo isso para despistar não só a polícia indiana, mas a própria KGB. Ok, agora que a gente já sabe quem ele era, vamos pro que interessa, o método. Um processo paciente dividido em 4 estágios, desenhado para, nas palavras dele, conquistar psicologicamente uma nação por dentro. E aqui estão os 4 passos. Percebe que não tem nada a ver com uma invasão com tanques? É mais como uma demolição lenta, planejada da sociedade. Cada etapa vai preparando o terreno para a próxima, sabe? Como se fosse um efeito dominó. Um processo lento, metódico e, segundo Bezmenov, assustadoramente eficiente. A primeira etapa, a desmoralização, é a mais longa de todas. Leva de 15 a 20 anos. Mas por que tanto tempo? Porque esse é o tempo que leva para educar uma geração inteira. A ideia é que a nova ideologia entre na cabeça das pessoas sem que elas tenham o contraponto dos valores antigos do país, que vão sendo deixados para trás. E os alvos são justamente os pilares que sustentam a sociedade. O ataque vai na direção da religião, do sistema de ensino, da mídia, da cultura, da estrutura da família. O objetivo é simples: criar uma geração que não só questione, mas que até despreze as bases do seu próprio país. Uma geração que perde a fé nas suas próprias instituições. E aqui a coisa fica bem sinistra do ponto de vista psicológico. O Bezmenov dizia que uma vez que o processo de desmoralização está completo, a pessoa se torna meio que imune a fatos. A realidade dela já foi moldada. Você pode mostrar dados, provas, lógica, nada disso entra. A pessoa simplesmente não consegue mais processar informações que vão contra a programação que ela recebeu. Depois de quase 2 décadas de desmoralização, a segunda etapa é bem mais rápida, a desestabilização. Com os valores da sociedade já abalados, o foco muda para as estruturas que fazem o país funcionar no dia a dia. Aqui, a meta é botar fogo no parquinho, é criar o caos, é fazer a economia afundar, criar brigas com outros países, destruir a confiança da população nas forças armadas e na polícia. Sabe aquelas sementes da divisão que foram plantadas na primeira fase? Agora é a hora que elas florescem e começam a paralisar o país. E quem seriam os agentes dessa bagunça toda? Bezmenov usa um termo bem pesado para descrevê-los: idiotas úteis. Seriam pessoas bem intencionadas dentro do próprio país, professores, ativistas, artistas, que, achando que estão lutando por um mundo melhor, na verdade estão ajudando a derrubar o sistema. E o mais trágico, segundo ele, é que essas mesmas pessoas seriam as primeiras a serem eliminadas pelo novo regime assim que não fossem mais úteis. A terceira etapa é a crise. E ela acontece numa velocidade alucinante. Pode levar só 6 semanas.
Esse é o momento em que a panela de pressão explode. A sociedade, que já estava fraca e dividida, finalmente quebra. Pode ser uma guerra civil, uma crise econômica brutal, uma intervenção de outro país. Não importa, o país simplesmente para. E as pessoas, desesperadas no meio do caos, começam a pedir por uma solução. Qualquer solução. E essa tal solução nos leva direto para a última etapa, a normalização. O próprio Bezmenov explica o quão cínico esse nome é. Não se trata de voltar ao normal. Trata-se de impor uma nova normalidade, geralmente na base da força. Normalização, então, é a consolidação do poder. Um novo sistema, quase sempre autoritário, assume o controle de vez. E a população, exausta com a bagunça, acaba trocando a liberdade por uma promessa de estabilidade. A conquista está completa, e ela não aconteceu com uma invasão, mas com uma rendição interna. A nova ordem se estabelece como se fosse a única saída possível. Décadas depois dessa entrevista, as ideias do Bezmenov voltaram com tudo. A pergunta é, por que um alerta da época da Guerra Fria parece fazer tanto sentido para tanta gente no século XXI? Bom, a gente vive num mundo de desinformação, polarização extrema, debate sobre manipulação em redes sociais. Então, para muita gente, a teoria do Bezmenov soa quase como um manual de instruções para os dias de hoje. E para completar, a entrevista dele apareceu de surpresa no trailer de um dos maiores videogames do mundo, o Call of Duty, o que apresentou essa história para uma geração inteira que nunca tinha ouvido falar dele. No final das contas, o ponto central do alerta dele é este. A maior ameaça a uma sociedade livre não é um inimigo invadindo com um exército, é a implosão. A tese dele é que uma nação não é conquistada de fora para dentro. Ela desmorona por dentro no momento em que deixa de acreditar em si mesma, nos seus valores e nas suas instituições. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem difícil no ar. Fazer críticas ao próprio país é fundamental para uma democracia. É assim que ela evolui. Mas, seguindo a lógica do Bezmenov, onde é que a gente traça a linha? Onde que a crítica construtiva termina e começa essa tal de desmoralização planejada? Essa é a questão complicada que o legado dele nos deixa. Um convite para a gente pensar um pouco sobre as forças que talvez silenciosamente estejam tentando moldar o jeito que a gente vê o mundo.